Estamos de volta, 11h16, CBN Esportes especial nessa sexta-feira, recebendo o presidente do Guarani, o Rômulo Amário. É importante aqui, eu já expliquei ontem, mas vale ressaltar na audiência rotativa do rádio, tanto ontem com o presidente da Ponte Preta Berlim, como hoje com o Rômulo Amário, nós não vamos entrar no tema eleitoral, né? Exatamente no tema eleitoral. Teremos esse período em dezembro, no caso do Guarani, ouvindo aqui todas as chapas e candidatos inscritos na eleição. Então, em dezembro, ocorrerá um novo convite aqui, tanto ao Rômulo como aos demais candidatos, para falar especificamente sobre eleições. Combinado? Vamos lá, então, falando aqui, já fazendo um giro com o Rômulo Amário, muitas perguntas aqui, inclusive, dos torcedores, mas eu gostaria, Rômulo, de começar até por um assunto que está quente, né, que é o Campeonato Paulista, que passou por essas mudanças, né? Primeiro a mudança de calendário imposta pela CBF e agora um novo Campeonato Paulista com um novo formato. Você esteve presente, né, no Conselho Arbitral, também no evento da Federação Paulista nessa semana. O que você espera representando o Guarani desse novo Paulistão? Júlio, eu acho que foi uma decisão assertiva da federação em relação à diminuição das datas, né? De 16 para 11 é um período significativo, inclusive perda de receitas significativas também para a competição. Isso eu acho que foi a melhor saída que eles podiam ter feito, foi esse modelo que espelha lá o modelo da Champions. Então acho que vai ser... os 8 primeiros jogos vão ser bem interessantes, porque vão ter confrontos de clássicos, né? Isso traz mais competitividade para a competição e um interesse maior do torcedor. Então acho que foi positivo. E as finais também com um jogo só eu achei também interessante. Apesar que eles estão tentando mudar, né? O presidente está pedindo na CBF que seja 12 datas para que a final tenha ida e volta. Mas eu gostei, cara. Gostei do modelo. Eu achei que a chave do Guarani foi uma chave que foi honesta, foi interessante. E nós vamos se preparar bastante para entrar firme na competição. Carlão de Freitas, Rômulo Amário está aqui nos estúdios da CBN. Carlão. Rômulo, bom dia. E a gente já vislumbrando o futuro, mas não tem como ainda, né, fazer uma análise do 2025. O Guarani começa o ano com o projeto de focar um pouco mais a garotada, né, com o Maurício, com meninos que trabalharam com ele no Bragantino, e foi um trabalho vitorioso. De repente essa rota foi mudada e o Guarani foi, titubeou, tal, ainda conseguiu a classificação para a Série C. Mas você acha assim, a falta de convicção nesse projeto, ou de repente o projeto foi feito de uma maneira errada, pode colocar também como uma justificativa para o não acesso? Carlão, bom dia, obrigado aí pelo convite. Cara, assim, depois que passou, né, aí a gente consegue achar aí tudo realmente o que aconteceu, mas no momento é muito difícil, né? A tomada de decisão era muito curta. Eu particularmente tinha acabado de assumir ali um processo político muito complexo, financeiro também. A comissão técnica já estava contratada e trabalhando. A vinda do Maurício foi uma escolha, não sei se foi assertiva, mas para o Campeonato Paulista nós fizemos um Campeonato Paulista íntegro, né? Não comprometeu, mas eu acho que o elenco ficou muito jovem. Mas também, cara, eu estava assumindo ali agora, e aquela hora, aquele momento, e as tomadas de decisões estavam muito fortes lá com o Pastana, com o executivo anterior, e o fato do Campeonato Paulista não ter sido comprometido deu uma falsa ilusão. E aí eu comecei a perceber que a média de idade estava muito baixa, imperante aos outros times da competição. E aí eu comecei a estudar esse histórico e falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Só que assim, o barco já estava andando. E a gente estava com uma dificuldade extrema em contratar atletas em função da nossa parte financeira, que estava bem abalada. E isso foi uma coisa que meio que contagiou. Então os atletas se falam, os empresários, agora ele não tá pagando. E naquele momento a gente tava com uma dificuldade realmente. A gente não tava tendo grandes atrasos, mas estava assim, desencaixando bastante. Chegava 1 mês, 2. Alguns acordos que a gente fez que não estavam sendo cumpridos no final da Série B, quando a gente iniciou o Paulista, isso começou a pulverizar. Então a dificuldade, quando você convidava um atleta para vir, também existia. E o modelo também de jogo do Maurício era um modelo muito diferente, era um modelo mais individualizado, mais voltado para o jovem. Isso também atrapalhou um pouco e não deu certo, né, cara? Não. A gente viu que a hora que chegou na terceira rodada, na segunda rodada,
eu já tive que começar a tomar algumas decisões. E eu acho que foi no momento certo. Eu até falei numa outra entrevista que eu participei, que falei, puta, se eu tivesse feito uma rodada de antecedência, eu acho que poderia ter sido melhor, né? O resultado. Mas até a pessoa que estava me entrevistando corrigiu, falou, não, cara, eu acho que você fez na hora certa mesmo. Que foi o termômetro que tinha e era o que tinha que ser feito. E aí naquele momento que a gente conseguiu fazer as mudanças, deu uma nova vida pro departamento de futebol, né? A chegada do Farney, que é um cara que é conhecedor da Série C, a chegada do Elano também, que é um cara que, pô, de peso, que os atletas respeitam e que tem um conhecimento muito vasto, um histórico maravilhoso do futebol, nos ajudou muito. A vinda do Marcelo Fernandes também, naquele momento, nos ajudou muito. E foi ali que a gente começou a retomar. E aí você tinha que trocar o pneu com o carro andando, né, cara? Então, mas o trabalho foi realizado, né? Foi dedicado e eu acho que na janela de sessão, os 8 atletas que vieram, eles corresponderam. Óbvio que a gente teve problema de contusão, a gente teve problema de inchar um pouco o elenco em função de você não conseguir dispensar o cara que tinha contrato, ou até mesmo com contusão, isso atrapalhou bastante. Mas se fizer um balanço naquele momento, em função da situação que a gente estava, a recuperação foi muito boa. E criou uma expectativa muito positiva, né, cara? Aí quando veio o Matheus também, ele chegou com uma proposta muito bacana, ele vinha fazendo um trabalho muito bom lá em Erechim, no Ipiranga, e ele mostrou isso logo no primeiro jogo dele no derby, ele fez, você viu que a gente disputou, né? Sim, jogou. A competitividade foi alta e ali a gente criou também uma esperança, depois vieram resultados positivos e começou a acertar o time e criou uma expectativa muito grande, né? Pô, a gente tava na zona de rebaixamento, a gente chegou no último jogo com condição de acesso. E mobilizou, né? Mobilizou. Então aí hoje você fala, né? Pô, mas o Alan Santos, o goleiro. Aí fica fácil. Mas se a gente sobe, né, cara? Por causa de um ponto. Aí tá tudo perfeito. Então acho que foi válido sim o trabalho. É óbvio que é uma dor muito grande, que eu particularmente sinto em dobro do que a torcida, porque eu tava no contexto e eu sou torcedor desde os 8 anos de idade. Você me conhece, você sabe disso. Desde quando você me conheceu. A gente lá no condomínio né, então eu sempre levei o nome do Guarani para todo lugar, desde pequeno e sou sócio desde os 8 anos. Então para mim é muito difícil, muito difícil. Mas eu não posso abandonar, eu não vou abandonar como fizeram no passado. Então eu tenho que assumir a responsabilidade sim. Acho que um amadurecimento aconteceu durante esse processo e a renovação da comissão técnica eu acho que foi muito importante. Manter esse trabalho, agora a gente tem a esperança de iniciar o trabalho desde o começo, né? E ali, cara, criar uma conduta, os processos que o Farney trouxe, que o Elano tá também contribuindo, o perfil do atleta, que a gente quer, o modelo de jogo que o Matheus vai implementar, que é um modelo de jogo tradicional do que o Guarani quer e precisa jogar. E vamos iniciar o Paulista com esse modelo. Então acho que essa estratégia e esse planejamento está sendo bem assertivo. Até antes aqui de passar pro Lupe, Rômulo, só nesse assunto ainda que você falou sobre esse crescimento na reta final, o Pércio Palmeira, nosso ouvinte, Bugrino, ele tá dizendo que o time melhorou, né, com o Farney, com o Elano, com o Matheus Costa, mas que ele achou que faltou preparo psicológico e experiência. Se isso, de repente, vai ser corrigido em 2026, essas duas questões, questão psicológica e questão de experiência no grupo. Boa pergunta, viu? Um abraço pro Pércio, Bugrino. Esse foi um tema que a gente abordou muito no final, depois que a gente, né, que juntamos os cacos lá. E dentro do planejamento, eu até chamei o Dr. André Aroni, que é o nosso psicólogo, que é um profissional renomado, maravilhoso, professor na Unicamp, e inclusive, não sei se vocês sabem, mas ele faz parte do atletismo da seleção brasileira. Legal. E a gente está criando um programa agora para traçar o perfil comportamental de cada atleta. E isso vai ser traçado mensalmente. Então eu quero um relatório disso, a gente está criando esse programa. Logo na chegada do atleta vai ser traçado esse perfil de como é que é essa análise comportamental, psicológica, e esse trabalho vai ser acompanhado mensalmente. A gente vai ter esses relatórios mensalmente. Eu, o Elano, o Matheus, para você saber como é que você vai tratar esse processo. Por exemplo, quando o atleta machuca, ele tem uma lesão, sim, e ele está num desempenho bom, como é que esse cara vai sentir isso, né? Como é que ele chega na casa dele e fala, pô, tô no departamento médico, não tô viajando com o grupo, isso abala.
Então, esse trabalho a gente quer fazer. Nós vamos agregar a equipe do Dr. André. A gente vai trazer mais 2 profissionais para andar com ele nisso, para trabalhar durante esse início agora do Campeonato Paulista e já emendar no Campeonato Brasileiro. Vai ser um processo que vai ser criado, vai ser um departamento de psicologia com acompanhamento de análise comportamental e perfil dos atletas para que a gente consiga controlar isso mais, Júlio. Isso foi realmente um ponto que pesou muito na reta final. Sim. Pesou muito. Antônio Lupe, sua pergunta para o Rômulo Amaro, por favor. Rômulo, bom dia. Agradeço também a sua disponibilidade para participar aqui do CBN Esportes e falar um pouquinho do Guarani. A minha pergunta vai ser a respeito de contratações. E eu tenho que, antes de fazer a pergunta, informar que você chegou no ano passado, né, quando você assumiu o cargo de presidente do clube, mas fazia parte do Conselho de Administração. Então, a pergunta que eu vou te fazer envolve esses 3 anos da gestão do Guarani. Não sei se você tem esses números, mas eu tenho o costume de fazer um balanço de quantos jogadores cada gestão contratou durante esse período. O Guarani fez 111 contratações em 3 anos. É um número alto? Sim. Só que se a gente for comparar com outras equipes que têm a mesma realidade do Guarani e a mesma média de jogos por temporada, é basicamente o mesmo número. O que causa espanto, e ontem eu comentei isso com o Eberlin e vou comentar com você, é que no Guarani 36% desses jogadores não chegaram a atuar em 10 jogos, que na nossa concepção é um número baixo de partidas por temporada. Na tua opinião, é algo que precisa ser melhorado? É claro que é difícil contratar, porque às vezes você quer um jogador, mas esse jogador no Guarani acaba não correspondendo a respeito daquilo que ele já produziu. Como diminuir essa margem de erro de contratações para os próximos anos, seja você ou seja outra pessoa, porque o que importa nesse momento é o Guarani? Sem dúvida nenhuma, Lupe. O que importa é o Guarani, inclusive eu comento isso também. A gente está criando ali uma série de processos, né? O Farney está bem empenhado nisso. A gente contratou um programa ali, um software, que ele recebe todas essas informações e ele consegue nos dar um diagnóstico bem assertivo do perfil do atleta, do que a gente quer, um banco de dados bacana com apresenta gráfico. Inclusive vai entrar essa parte comportamental, psicológica também, que vai nos dar esse diagnóstico. E esse é um projeto que vai ficar para o Guarani. Então ele não é do Farney, ele não é do Rômulo, ele não é do Elano, ele é do Guarani. Então, caso aconteça na próxima gestão eu não estiver à frente disso, ou o Farney não estiver, a pessoa que sentar lá vai ter esses dados lá dentro. Vocês não tinham antes, não? Não. Cara, a postura dessa diretoria e minha pessoalmente é que a instituição ela é maior que todo mundo. Uhum. Eu vou sair do Guarani daqui a pouco, um dia. E o Farney vai sair. Nós não somos eternos, mas o momento que eu tiver lá, o que eu puder fazer para construir e deixar um legado lá, eu preciso fazer, é a minha obrigação. Então eu não posso virar as costas e falar assim, pô, agora o outro candidato que vai assumir, eu quero que ele tenha uma gestão ruim. Pô, isso não faz sentido, isso não é coisa de torcedor. Pô, eu tenho uma obrigação lá, comigo primeiro, e depois com a torcida. Então, e com a instituição, respeito à instituição. Então isso é um legado que eu preciso deixar, caso eu não continue. E em cima da sua pergunta agora com o número de atletas, realmente essa instabilidade de troca de comando, descenso de competição, processo de você tentar construir uma equipe mais competitiva para buscar o resultado esportivo atrapalha muito, porque é falta de um planejamento. Agora, se você tem uma continuidade, se você consegue traçar o perfil ideal que você quer do atleta dentro da posição e dentro da competição, com o objetivo que você quer, a chance de você errar é menor. Erros vão existir sempre, né? Você não vai acertar 100%. E o futebol não é uma ciência, né, cara? Exato. Então, a gente pode correr risco de não acertar 100%. Mas que a gente está trabalhando muito forte para errar o mínimo possível. E, cara, eu vou dizer para você assim, esse aprendizado dessas porradas que nós tomamos esse ano aqui, velho, principalmente para mim, amadureceu bastante. E eu acho que é um aprendizado muito forte. Porque a decepção e a dor foi grande. Até mesmo por parte do Matheus Costa, do próprio Elano, que o Elano ainda é criador do Guarani, agora o Matheus não. O Matheus chegou aí, cara, ele tinha convicção que nós íamos subir. Todo mundo tinha, né? Inclusive eu, todo mundo. Uhum. Então, assim, a decepção e a frustração foi muito grande.
por parte de todos, por parte da torcida, principalmente. Então esse negócio tá entalado aqui na garganta. Então, assim, a vontade que o Matheus tá, cara, de dar treino. Tô com ele todos esses dias aí, né, trabalhando, e ele fala, pô, presidente, eu não vejo a hora de voltar a treinar, cara. Eu, por mim, já começar a treinar semana que vem. Nossa, eu quero trabalhar, tá tudo na minha cabeça aqui, a estratégia que a gente tem que ter. Então a gente tá conversando muito, discutindo muito os processos de planejamento, de ideia de jogo, de tática, pra gente errar o mínimo possível. E eu acho que a Copa Paulista, a gente ter entrado na Copa Paulista também prejudicou bastante, cara, esse número de atletas, porque a gente não contratou muito, a gente contratou 4 ou 5 atletas para a Copa Paulista, mas a gente utilizou muito atleta do Sub-20. Mas o erro do começo do ano, naquela questão que você falou também, né, dessa mudança, que foram 40 jogadores, 42 jogadores contratados no ano, ou seja, 22 aí, 2 times do Guarani. Isso no dia a dia é um terror, né? Não, pra você administrar isso aí no vestiário, cara, porra. E assim, às vezes você quer mudar, né? Vamos substituir aqui, porque esse perfil não tá legal. Ah, não, o cara tem um contrato aqui que não tem como você dispensar. Vai custar muito caro pro clube isso. E a gente não tem como repor e manter. Vai estourar a folha, vai estourar o planejamento. E naquele momento, a instabilidade financeira era enorme. Então, tivemos que equilibrar os pratos ali. Entendeu? Agora, nesse início, como eu falei, a gente não vai ter esse problema. Sim. Porque a gente está dispensando quem tem que dispensar agora, que os contratos chegam ao final do Paulista. Quem tem contrato até 26, ou a gente vai, que não for ficar, ou a gente vai emprestar, ou a gente vai manter. E quem a gente está trazendo também, a gente está fazendo esse trabalho de análise. Vai ficar só para o Paulista? Então esse contrato vai ser curto. Não, a ideia é que a gente fique até o final da Série C. Então esse contrato vai ser alongado e acabou. Vai embora, não vai ter rescisão alta, não vai ter que ficar ali com o jogador. Tem alguns jogadores que a gente tá ali que estavam com 3 anos de contrato, entendeu? Que nem jogaram. Então isso pega, né, isso cara? É complexo. Que aí vai ao encontro do que o Lupe disse na lista, né? Pô, você contrata um cara, você faz um contrato de 3 anos, pô, e esse cara não vai ganhar pouco, né? Não vai ganhar pouco. Eu sempre falo que as nossas equipes, elas não podem se dar ao luxo, por exemplo, de pagar salários altos e não usufruir do jogador. Isso. A gente aqui em Campinas não tem essa força, sabe? Palmeiras tem, o Corinthians tem, Ponte Guarani, no caso o Guarani, não tem essa força para você pagar salário e o cara não jogar. Você tá pagando alto, você tá investindo. O cara você faz 3 anos de contrato com o jogador, ele tem que te ajudar, cara. Senão, aí onera o cofre do clube, é um perereco pra pagar depois. Isso não pode. Eu acho que é um dos pontos cruciais, né, que o Guarani precisa melhorar, sim. Aliás, Romulo, falando em contratos longos, tem essa parte de montagem de elenco, eu acho que tá mais com o Fagner, né? Mas claro que você tá ali monitorando, conversando com eles também. Tem aí um pepino pro Guarani, né? Que é a questão dos goleiros. Porque se tem um consenso que é necessário mudar pelo menos uma peça, né? Um goleiro experiente, pelo que nós apuramos, a ideia do Guarani é ter um nome experiente para a posição. Mas todos os goleiros têm contrato pro ano que vem, né? Salvo engano, os 4 goleiros, o Dalberson, o Andrei, o Fred e o Emerson têm contrato. Como é que vocês vão administrar essa questão dos jogadores que de repente têm contrato, mas não necessariamente estão nos planos do clube? É esse processo que eu citei agora há pouco, né? A gente vai emprestar o jogador e, inclusive, o Fagner tá definindo isso essa semana, então acho que semana que vem já tem novidades em relação à contratação do goleiro e quem vai sair também, a lista de dispensas. E o trabalho é esse, cara. Quem não for ficar e tiver contrato, a gente vai emprestar. Tem algumas negociações em andamento bem avançadas já, que vai nos dar um conforto financeiro e até mesmo para o atleta, né? Porque ele ainda tem contrato com o Guarani, então a gente quer que vá para uma experiência boa, que ele tenha sucesso nessa nova jornada e que ajude o Guarani também, porque ele é um atleta do clube, né? Então se ele for bem e ele ser valorizado, a gente vai ganhar com isso também. Então esse trabalho agora, esse cuidado agora está sendo feito principalmente com os novos atletas que estão chegando. Então a análise desses contratos mais criteriosa, qual é o tempo, qual é a multa, caso ele não atenda às perspectivas do clube, como é que a gente vai lidar com isso. Então isso está sendo muito cauteloso nesse momento, para que a gente erre o mínimo possível, ou melhor, não erre, né? Ô Rômulo, só um questionamento, a gente estava até comentando antes